Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do Intensivo de Emergências Químicas. Eu sou Henrique Preto. Você está na plataforma digital da Rony, né? Essa aula ela vai ficar somente para o Intensivo de Emergências Químicas e as aulas do Daytec continuam. Então, para quem está no intensivo, tem a vantagem, né, de ter essas 7 aulas diretas, né? E ainda tem a possibilidade de assistir no Daytec. Só lembrando alguns detalhes, tá? Por favor, lembrem-se que as aulas ficam disponíveis por 24 horas a partir do momento que eu as posto. Postarei aulas todos os dias, tá? Pode ser que um dia ou outro tenha um problema quanto ao horário, mas vocês terão as aulas todos os dias e as aulas ficarão por 24 horas de qualquer forma. Na segunda-feira, eu apresento a vocês uma maneira de ter acesso a todas as aulas e ter a novidade aí. Então, tá bom? Fiquem por aí. Tem sido, na verdade, muito bom estar com vocês, tá? É uma satisfação imensa. Eu espero de coração estar podendo ajudá-los. Então, a aula de hoje é a aula de descontaminação, que é uma aula muito interessante. Teve uma pessoa no grupo, né, do WhatsApp que fez um comentário interessante. Falou assim: muitas vezes sai a vítima e quem socorreu, né, um técnico em emergências químicas ou alguém do operacional que entrou lá e sacou a vítima, e essa vítima vai para o hospital e fica contaminada, né? E gera contaminação em outros ambientes. Isso é um fato, tá? Se sair da emergência química com contaminação, você pode complicar a situação fora da zona de risco. Você vai levar contaminante para fora da zona de risco, tá? Esse contaminante ele pode ser um ácido, pode ser algo que está impregnado na sua roupa e alguém vai tocar em você, ele pode se queimar, pode ser algum contaminante que é tóxico e a pessoa vai inalar esse contaminante e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar aqui, e na verdade eu vou apresentar a vocês, tá, algumas técnicas de descontaminação. Então, esse overview aí sobre descontaminação, obviamente que não fica só nisso, né? Existem. Peraí, desculpe se eu der umas engolidas aí, porque eu tô com dor de garganta, tá? E até eu acredito que o tom da voz esteja mais baixo, inclusive. Mas as características, né, gerais do que é uma descontaminação. A gente tem que levar em consideração diversos fatores, tá? Eu vou apresentar a vocês, então, esse overview aí, esses métodos de descontaminação para já colocar na cabeça de vocês e, com certeza, durante uma emergência, vocês vão lembrar de um dos métodos e vão conseguir reduzir consideravelmente a contaminação de uma roupa química ou de uma vítima ou de um equipamento ao sair da zona quente para, para ir para a zona fria. Tudo bem? Então, o primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar com vocês é que onde se localiza, né, idealmente, o corredor de descontaminação. É óbvio que existem emergências que a quantidade de pessoas é pequena, não existe um corredor de descontaminação, às vezes existe apenas um chuveiro de emergência, ou às vezes existe uma bacia de contenção onde os caminhões param para fazer o carregamento ou descarregamento de produto químico, isso pode ser utilizado, tá? Se é impermeável, não vai para o solo e assim por diante, então pode ser utilizado. É óbvio que aqui, no ar-condicionado, no computador, são as melhores maneiras da gente fazer isso, mas na beira da rodovia, quando o caminhão tomba, né, é difícil, ou até mesmo na fábrica, né, não se tem muito efetivo para fazer um corredor de descontaminação assim por diante. Óbvio que é o ideal, né? Mas muitas vezes lavar-se no chuveiro de emergência antes de sair da emergência da zona quente ou lavar a vítima também é uma forma de descontaminação, tá certo? Então, assim, o que eu procuro fazer, né? Eu procuro trazer exemplos reais, tá? Exemplos já vividos, inclusive, né? Em situações reais, não situações abstratas. O interessante é a gente trabalhar com situações que são tão reais que se cortar sai sangue, entendeu? Não situações que ficam abstratas e apenas no livro, embora, né, eu tenha tirado o conteúdo de livros e assim por diante. Mas
existem situações e situações. Então, cada emergência é uma emergência, por óbvio, né? E a gente acaba aplicando esses conceitos aí, de acordo com o que melhor se adequa no local, de acordo com o que melhor se adequa com o produto, com as pessoas que se tem, com o tipo de treinamento que se tem, com o tipo de recurso que se tem. Então, não existe algo taxativo, a melhor opção, melhor de todas, mas existe a melhor opção de acordo com a realidade. Perfeito? Se a realidade for somente jogar água, e é o que você tem, então você vai procurar fazer descontaminação com o que você tem. Tá? É óbvio que depois disso, é importante vocês olharem para a realidade de vocês, para a fábrica de vocês, para as condições em que vocês trabalham e comece a verificar as possibilidades de risco, as possibilidades de emergência química e, com isso, também as possibilidades, né, de descontaminação perante o que você tem. Perfeito? Então, a zona de descontaminação, ela fica na zona morna, que é uma zona que fica, por óbvio, entre a zona quente e a zona fria, uma zona de intermitência, uma zona que acaba tendo, né, uma certa concentração de produtos por estar mais próximo da zona quente, mas então ela serve justamente para quê? Na maneira ideal, entrar na emergência através desse corredor de descontaminação e sair através dele sendo descontaminados nos estágios que ali lhes oferecem, né? Pode gerar uma descontaminação na primeira bacia, tá certo? E uma limpeza, uma retirada do resíduo na segunda, vai deixar as ferramentas e assim por diante. Então, se faz necessário verificar essas situações. Então, o que é a descontaminação, então, né? Descontaminação é a remoção das substâncias ou redução da concentração das substâncias na roupa, tá? Na roupa química ou na pele de uma pessoa ou em um equipamento, tá certo? Então, a descontaminação serve exatamente para isso, para que você não leve contaminante para fora, assim você não vai causar um efeito nocivo em outras pessoas, tá certo? E como que se faz a descontaminação, então? Na verdade, nada muito difícil, né? Existe um método interessante, né? Que é a absorção. E aqui a gente vai trabalhar até mesmo com o jogo de palavras, tá? Em alguns momentos serei mais técnico, então prestem bastante atenção, certo? Eu simplifiquei um pouco para ficar acessível a todos. Tá óbvio que o tema de descontaminação pode ser trabalhado por várias e várias horas, até porque a gente pode entrar nos méritos químicos e assim por diante. Mas nesse caso, né, o método de absorção, o que seria absorver, né, que é diferente de adsorver, né? Nesse caso, absorver significa que você vai passar uma bucha, uma esponja, um pano na superfície daquele equipamento de proteção individual e aquele líquido que ali está grudado, ele vai passar para dentro da esponja ou do pano. E ali ele está absorvido. Então, qual é a característica da absorção? Se eu pegar esse pano, se eu pegar essa esponja e torcê-la, tá certo? O que vai acontecer? Todo o líquido que estava ali retido, ele vai sair, tá? Então, a absorção, ela tem essa característica. Quem já lavou louça, né? Todo mundo já lavou louça. Quem é casado, a esposa brava, vai com certeza lavar louça, né? E deve lavar mesmo, tá certo? Mas, brincadeiras à parte, isso serve para todo mundo. A gente enche a esponja d'água, tá certo? E aperta ela. Então, ela absorveu, na hora que apertou, ela tirou. Então, é assim que funciona o método de absorção. Bom, aí a gente tem outro método, que agora é mais técnico. Agora, você olha as imagens aí, né? Você não deve estar entendendo nada, viu? A pata de uma lagartixa, né? Então, o que seria a absorção? E o átomo A, o átomo B, né? Uma alta intensidade e tudo mais. Bom, alta densidade eletrônica e essas coisas todas, né? Bom, eu coloquei isso aqui justamente para trabalhar alguns conceitos com vocês. Quando a gente trabalha a adsorção, o mesmo princípio que acontece no carvão ativado, tá? Do seu respirador por carvão ativado. Então, o carvão ativado, o que acontece? Ele é uma partícula de carbono, ou com muito carbono, tá certo? Ele é tratado, ele recebe um tratamento, tá? Tratamento químico, para que esse carvão,
e além dele ser uma partícula pequena, ele é extremamente poroso, tá? Por que que ele é extremamente poroso? Para aumentar a superfície de contato que ele tem. Quanto mais superfície de contato, mais poroso é, mais moléculas de absorção vão colar ou vão entrar ali dentro daquele carvão ativado, tá? E como que isso faz? Como que uma molécula, por exemplo, de tolueno, vai colar dentro de um carvão ativado e dali ela não sai mais? Entendendo que, por exemplo, você está falando de um respirador, você está puxando o ar, você está causando, né, nesse caso, uma pressão negativa, né, e você vai puxar e esse negócio ele precisa ficar colado. Então tem que existir uma força de atração para que faça essa molécula ficar colada no carvão ativado. Estou falando de respirador para ficar mais fácil, mas eu posso usar técnicas de adsorção também para retirar resíduos da roupa química. Perfeito? Então, como funciona? Funciona através de uma diferença, né, no dipolo que se tem, né? Você tem um dipolo negativo de um lado, positivo do outro. Então, aí surge aquela máxima, né? Os opostos se atraem. Nesse caso, funciona, tá? Não sei se funciona em outras situações, não dá para generalizar. Mas nesse caso, funciona. Você vai ter um dipolo negativo de um lado, um dipolo positivo do outro, e essas forças, elas se atraem, tá certo? E faz com que, por exemplo, a molécula de um contaminante, ela fica aderida a um carvão ativado, por exemplo. Perfeito? Então, essa é uma técnica chamada adsorção. Então, como chama isso? Isso se chama força de Van der Waals. Tá? Uma força, é um princípio químico que é por conta dessa diferença de dipolo, tá? De alta densidade eletrônica e assim por diante. E aqui, né, nós temos um, uma pata um pezinho, né, uma pata de lagartixa, fugiu o nome aqui, eu tô vendo o bicho, fugiu o nome. E a lagartixa, ela anda na parede justamente por conta de um princípio de Van der Waals, tá? Às vezes a gente pensa que a pata da lagartixa é extremamente, tem um coeficiente de atrito tão alto, né, que ela vai andando pela parede e então ela vai grudando na parede por conta do atrito na pata. Na realidade não é, tá? Existe uma diferença então entre dipolo positivo e negativo que faz com que gere uma aderência, tá certo? Então essa aderência, tá? A lagartixa ela fica presa na parede por conta do princípio de Van der Waals, uma coisa incrível, né? Estou fazendo um curso de emergência química, está aprendendo sobre lagartixa na parede. E é até interessante, né? Vamos pensar num Hollywood, né? No negócio hollywoodiano, né? Se a lagartixa fosse muito grande, tá? Fosse um algo parecido com um jacaré, né? Vamos dizer assim, ou um monstro, não conseguiria subir nas paredes, tá? Por quê? Porque a ligação de Van der Waals, a força de Van der Waals, tá? É uma força que é relativamente fraca. Ela não é uma força como uma ligação uh, covalente, seja ela qual for. A força de Van der Waals é uma força relativamente fraca, ou seja, se a lagartixa fosse grande, ela cairia. Então, olha quanto conceito de química que a gente acaba colocando aí, pensando em descontaminação e também outras aplicações, né? Perfeito? Bom, aí chegamos em outro método, o método da diluição. Como se faz o método da diluição? O método da diluição é quando você joga água e vai diluir aquilo que está impregnado. Agora, qual é a condição sine qua non para isso? Qual é a condição necessária para que isso aconteça? É necessário que o produto na qual a roupa esteja impregnada seja miscível em água. Olha que interessante, então. Por quê? Porque se for um óleo, tá certo? Se for um hidrocarboneto, por exemplo, seria mais interessante a gente usar um princípio chamado lavagem. E qual a diferença da diluição da lavagem? A diluição usa só água. Lavagem, você coloca você pode colocar não é, qual que é o termo? Um detergente, né? Por que eu esqueci? O detergente, no caso de usar a lavagem. O detergente, ele tem a característica de ter uma parte da molécula polar e outra parte da molécula apolar. O que isso significa? Quem é do Daytec vai entender com mais facilidade, tá? Uma substância polar é uma substância, para facilitar, uma substância que se mistura em água. Uma substância apolar, uma substância que
não se mistura em água. O que é um detergente ou um surfactante? A palavra que eu estava procurando é surfactante, achei aqui na minha cabeça. O detergente ou um surfactante é uma molécula, tá? Que ela tem uma parte dela polar, outra parte apolar. Ou seja, ela consegue fazer esse mix entre retirar uma substância. Então veja só, vamos trazer para termos práticos. Quando você lava a frigideira depois de fritar ovo, né? Já que hoje o povo está tão complicado que nem fritar ovo mais com óleo, né? Fazer qualquer coisa. O ovo tem que ser frito com óleo. Aí a gente vai lavar a frigideira, se jogar só água na frigideira, o que que faz? Vai ficar aquelas gotículas de água, você vai perceber que tem óleo aderido ali ainda e não vai limpar. Aí quando você joga um detergente e passa uma bucha, tá certo? O que o detergente faz? Ele tem um lado do detergente que ele vai grudar no óleo, porque é um lado apolar, então substâncias apolares misturam-se com substâncias apolares, e substâncias polares misturam-se com substâncias polares. Então, nesse caso de lavagem, quando você joga um detergente, um surfactante, você acaba conseguindo retirar, que é diferente, né, do que a gente havia falado de apenas a diluição. Legal? Então, olha como que vai fazendo sentido as coisas e não dá para a gente trabalhar como padrão um determinado tipo de descontaminação para uma determinada situação. Novamente, eu falo aqui que depende dos recursos que você tem, depende do tipo de emergência, depende da sua equipe e assim por diante, né? Lembrando que tem que seguir aquela primeira aula, né, da hierarquia nos produtos perigosos e o nível óbvio, nível hierárquico mais alto, ele consegue ter fundamentação científica e técnica para determinar qual é a melhor opção, tá certo? Aqui é legal, né? O pessoal tá brincando comigo, eu tô falando que eu tô dor de garganta, dor de cabeça, um monte de coisa esses dias. O pessoal tá achando que é o coronavírus, né? Não é, espero que não seja, né? Não é. Tem coisa muito pior, né? Historicamente falando, na humanidade existem coisas muito piores, né? Até mesmo ideologias que mataram muito mais do que qualquer vírus na humanidade. Mas, enfim, o que seria a desinfecção, né? Pensando em vírus, bactérias e assim por diante. A desinfecção, ela se faz quando você mata esse vírus, você mata essa bactéria, tá? Eu trouxe aqui uma foto, né, da tabela periódica e eu fiz questão de deixar o grupo 17, tá? Ou a família 7A, um pouco mais, um pouco mais, com a cor um pouco mais gritante do que as outras. As outras cores estão um pouco mais opacas. Aqui na família 7A, elas são cores mais vivas, que são os halogênicos, tá? A família dos halogênicos. Então, para quem não entende nada sobre química, o que acontece? A tabela periódica ela é dessa forma por quê, né? Na família 1, né? A família 1, o hidrogênio, o lítio, sódio, lá do outro lado, potássio. O que por isso chama periódica? Existem períodos. E quando se passa um período, uma determinada característica se repete. Olha que interessante, então. O hidrogênio, qual é a característica dele? Ele tem um elétron na última camada, tá certo? E o lítio? O lítio também tem um elétron na última camada. Só que o hidrogênio ele é pequenininho, ele tem só um elétron, tá certo? O elétron ele fica girando ali em volta do núcleo, perfeito? E o lítio? O lítio ele já tem uma camada pronta, tá certo? Ele conseguiu completar uma camada e tem uma camada mais externa, que também tem um, um elétron. E ele fica rodando a camada externa. E o sódio, também a mesma coisa, só que ele tem um elétron na última. Então ele completa uma camada e periodicamente falta o quê? Um elétron. Depois dá período de novo, mais um elétron, e assim por diante. Na família 7A, que são a família dos halogênicos, né? Então veja só que interessante, né? E já vou até fazer vou fazer um devaneio aqui daqui a pouco, tá? Que a gente colocava na boca pelo menos quando eu era criança, a gente ia aquelas tias lá, dentistas, aquelas tias todas lá para escovar o dente da gente, colocava uma bala lá, que ficava tudo sujo a boca, tinha que escovar o dente, e elas iam lá e davam uma nota, né? E dava o que depois pra gente? Flúor. Pra quê? Pra matar bactéria. Quando a gente lava banheiro, né? Eu espero que as pessoas lavem banheiro aqui também, né? Eu também lavo banheiro. Quando a gente lava banheiro, você joga o quê? Cloro. Qual a característica do cloro? Mata a bactéria.
Ah, mas então eu li lá atrás, na Instrução Normativa número 1 de 1994, o PPR da Fundacentro, aquela primeira versão do PPR, né? Eu poderia fazer uma solução com iodo para descontaminar um respirador. Então, vocês perceberam o que é uma característica de periodicidade? Por isso que nós estamos falando de desinfecção e eu deixei a família 7A da tabela periódica. Por quê? Porque elas têm características de serem desinfectantes, tá certo? Nada impede, então, de em uma situação que você vai entrar em um local com agente biológico, mas você vai precisar desinfectar. Então, seria necessário, nesse caso, uma solução de descontaminação, tá certo? Então, reveja essa parte, mas é uma parte bem técnica, é difícil entender. Eu nem sei se eu explico direito isso, tá? Essa parte química, mas é mais ou menos dessa forma que funciona. Tudo bem? E existe também a evaporação. Obviamente, essa foto de água evaporando e tudo mais, é meramente ilustrativa, mas quando que se usa a técnica de evaporação? Imagina só, a gente teve uma aula de características da substância. O que a gente viu lá naquela aula de características da substância? Que quanto maior a pressão de vapor, mais essa substância evapora. Então, quando que a gente pode usar a técnica de evaporação, tá, para uma descontaminação? Na roupa química, dificilmente você vai fazer isso, porque você não vai deixar o seu operador parado no sol, quente, esquentando ele, até sair todo aquele combustível volátil, por exemplo, da roupa dele, aquele líquido volátil da roupa dele, tá certo? Então, você vai descontaminar a pessoa, mas a técnica de evaporação ela pode ser amplamente utilizada em ferramentas e equipamentos. Se você usou um líquido volátil, você pode pegar essa ferramenta, esse equipamento, deixar de lado e deixar secando. E ali, depois que evaporar, na realidade, você transferiu, né? Na realidade, foi transferido o contaminante que estava ali no seu equipamento e foi para o ar, né? Lembrando que você não perde nada aqui na atmosfera, nada é perdido, tudo é transformado. Então, essa é a característica da evaporação, perfeito? Então, são técnicas e vai ter que escolher a melhor para cada situação. E tem uma outra técnica que é bastante interessante, que é a técnica do vácuo, tá? Você deve estar pensando assim, cara, onde eu usaria a técnica do vácuo? O vácuo é o seguinte, está sujo de uma poeira, né? A gente volta lá na aula que é poeira, poeira, rompimento mecânico de um sólido. Então você pode ter poeira, pode ter radionuclídeo, pode ter um monte de coisa. Você imagina só, em uma situação, né, de uma bomba nuclear e alguém vai entrar numa área que está contaminada com um monte de radionuclídeos ali. Esses radionuclídeos precisam ser sacados, né, da parte superior, eles vão mandar radiação, eles precisam ser sacados dali e levados a algum lugar. Como que você arranca o radionuclídeo, que é muito pequena, né, a poeirinha? Você pode usar o vácuo. Ou, em uma emergência, o vácuo, o aspirador de pó, né? Que ele gera um vácuo, mas vou usar o aspirador de pó. Emergência com sílica, por exemplo. A pessoa está totalmente suja de sílica, ele precisa sair dali, né? Você pode usar o vácuo para limpar ele, depois retira a roupa dele, para não gerar muita descontaminação para o lado de fora. Então, de maneira geral, né, isso é bastante interessante. Veja só a sequência de aulas que nós tivemos até aqui, dando algumas pinceladas em alguns temas, né, onde a gente consegue agora ir juntando essas características para conseguir fazer um atendimento melhor a emergências que envolvam produtos químicos, tá certo? Então, dessa maneira, a nossa aula de descontaminação fica por aqui. Eu gostaria de falar novamente que segunda-feira vou apresentar para vocês uma maneira de obterem as aulas, tá certo? E quando falamos de emergências envolvendo produtos químicos, é óbvio que cada emergência é uma emergência. O importante é que vocês saibam que existem técnicas diferentes neste momento. Tá? Isso aqui trata-se de um intensivo, não de um curso de 40 horas, não um curso de técnico de Haslam, mas é um intensivo onde eu estou entregando esse conteúdo para vocês. Perfeito? Então, boa diversão a todos, boa aula e amanhã tem mais. Um abraço a todos, fiquem com Deus.